Ô, Tereza. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, verificação de quórum. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, verificação de quórum. Tá para a ordem do dia? Agora estou no time da Grifosa. Fala. Tá com a Tereza, pedi para ela entregá-la. Vamos para a leitura? Vamos. Pois é. Oi, então. Senhor secretário, para a ordem do dia. Processado, inscrito em discussão única. Processado 73 de 2013, demonstração do movimento de numerário mensal referente às despesas da Câmara Municipal no mês de abril de 2013. Autoria mesa diretora pela aprovação. Em discussão. Em votação. Processado, aprovado com 13 votos. Processado inscrito em segunda discussão. Processado número 84 de 2013, projeto de lei que determina a desafetação de área de domínio público, autoriza sua alienação e dá outras providências. Área com 48,41 metros quadrados, situada na rua Maria Angélica Assunção Canhane, no bairro Monte Almo. Autoria executivo, parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Mas que coisa, né, Processados. Eu não dei o resultado. Processado, aprovado com 13 votos.
Processado, inscrito em primeira discussão. Processado número 80, de 2013, projeto de lei que dispõe sobre a divulgação dos direitos dos pacientes internados nos hospitais da rede pública e particular no município de Poços de Caldas e da outras providências. Autoria, vereador José Maria Siqueira Vieira, parecer pela aprovação. Flávio. Em discussão. Em votação. Processado, aprovado com 14 votos. Eu queria registrar aqui a presença do Dr. Marcílio de Souza Magalhães, superintendente do Ministério da Agricultura no Estado de Minas Gerais. Seja bem-vindo à nossa casa. Processado número 89, de 2013, projeto de lei que declara de utilidade pública o Clube de Judô de Poços de Caldas. Autoria, vereador Tiago Cavelanho, parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Processado, aprovado com 14 votos. Nada mais com o senhor presidente. Senhores vereadores, para a explicação pessoal. Você tá louco, tá engalado isso aqui. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Pereira. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, eu gostaria inicialmente aqui de agradecer ao ex-vereador Álvaro Canhame, que nos enviou aqui um recorte do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, onde a Codemig, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, torna público, senhor presidente, nobres colegas, que fará realizar concorrência para a contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de reforma e restauro do Teatro do Palace Cassino de Poços de Caldas, conforme os projetos. Esse processo será, as propostas, os envelopes, serão recebidos até às 10 horas do dia 1º de agosto deste ano. Então, dentro de um mês, praticamente, na portaria da Codemig. Então, eu saúdo, a informação, porque para o setor cultural, artístico de Poços de Caldas, professor Flávio, aqui também, professor, os demais colegas, eu acho que é uma obra das mais importantes, que o Palace está em fase final, de restauro, mais uma grande obra do governo do Estado em Poços de Caldas, assim como muitas, que nós já tivemos nos últimos anos. Mais um trabalho aí do nosso deputado, Dr. Mosconi. E a gente tem mais que comemorar mesmo, porque Poços de Caldas é uma instância turística. Tem hoje, a Urca, o complexo da Urca, sobrecarregado. E o Palace Cassino, quando tiver
o teatro e outras instalações, ele realmente será muito importante. Então, uma notícia boa. Agora, eu queria fazer um comentário aqui a respeito do SAMU. Atualmente, senhor presidente e nobres colegas, o SAMU, eu não sei o que está acontecendo, tem deixado de atender, vereador Zé Maria, o senhor que já trabalhou lá, né? Pessoas, ontem mesmo, um cidadão aí da nossa zona rural, um veículo bateu com a sua moto, quase que estraçalhou a moto virou um chamado 8. Ele mesmo, quando torce ali, né? Chamou o SAMU não quis atender, porque esse rapaz estava ao telefone. Você está conversando, então está falando, aí não precisa de SAMU, não. Agora, como é que você, o doutor Rogério, a doutora Regina, Zé Maria, que são médicos, como é que você resolve por telefone uma situação dessa? E se de repente o rapaz sofre um desmaio ali, a posteriori, como é que ficaria a situação? Então é um fato a se lamentar. Haviam 2 ambulâncias do SAMU lá no local, e eles simplesmente não foram. Isso ocorreu ontem à tarde, perto da fazenda Lambari, e a gente lamenta, né, essa situação. Parece que o SAMU está acompanhando o desempenho do setor de saúde em Poços de Caldas. Olha, eu tenho que dizer aqui com tristeza, quando que nós teremos médico neurologista, doutor Zé Maria? Quando que nós teremos exames de ressonância, endoscopia, seja qualquer empresa aí que vai fazer, colonoscopia e tudo mais? As pessoas estão aí na fila esperando. 6 meses já se passaram e a situação não muda. Então parece que o SAMU está no mesmo ritmo, né, do setor de saúde. Eu não sei quando que foi marcada aquela audiência pública que os nobres vereadores pediram para falar sobre a saúde em Poços de Caldas. Talvez não vai acontecer nesse mês de julho, né? Uma pena. Seria uma oportunidade da gente debater o assunto aqui. Assim como eu gostaria de pedir, presidente, nós temos ainda 2 reuniões ordinárias, né, vereador Paulo Eustáquio, que serão realizadas neste mês. Hoje nós aprovamos aqui a convocação do senhor diretor do DEMAI, que pouquíssimas pessoas em Poços de Caldas conhecem. Eu sou uma delas, tive o prazer de ser apresentado ele rapidamente aqui na casa, que ele possa vir no nosso retorno aqui, né, no recesso que agora foi diminuído, né, para 15 dias, que logo no início de agosto o senhor diretor do DEMAI possa estar aqui para ser apresentado aqui aos vereadores de uma forma oficial. Eu queria também dizer que recebi mais uma resposta sobre a Rua Laguna, que continua do mesmo jeito. Passei lá ainda no domingo pela manhã, e os carros estão lá, as pessoas morando lá, e na resposta do pedido de informação, eles informam até o nome da pessoa que mora lá. Tem o nome do cidadão que utiliza aquele local para guardar veículo, senhores vereadores, né? Então tem pessoas aqui, tem um aqui que diz o seguinte, primeiro ocupante, tal, natural de Caldas, pá, alega que fez do espaço sua moradia há 10 anos. E aí a gente tem que até falar aqui do trabalho da promoção social, né? Porque isso não é de hoje também, né? Que o cara está morando, o cidadão está morando lá, né? Mas está lá a mesma situação, assim como é situação idêntica na Rua Timbiras, que as pessoas continuam perguntando quando que aquele depósito de materiais recicláveis
próximo à Vila Vicentino Vila Dias, será desativado. Então tem agora também aqui o nome da pessoa, já houve notificação, mas infelizmente ficou só nisso, né? Não teve uma ação mais contundente para resolver o problema, assim como a gente tem notado que, infelizmente, também é um problema de andarilhos, desocupados, usuários de drogas, só tem aumentado em Poços de Caldas sem um encaminhamento, né? E outro assunto também que tem incomodado, e até hoje houve uma reunião da Associação Comercial com o comandante do 29º DPM, Tenente Coronel Giovanni, o vereador Tiago estava lá, Jonei também, né? Não vi, foi o que eu vi nas imagens. Olha, bairro da Vila Cruz, os bandidos arrombadores escolheram o bairro da Vila Cruz como alvo, né? Cada dia, cada noite é uma empresa que é arrombada ali, estão fazendo as que talvez propositalmente, não sei qual a razão de tanta perseguição, assim, né, de colocar a Vila Cruz, comerciantes que lutam com dificuldades, né? Hoje ter comércio no Brasil não é fácil, ter empresa não é brinquedo, né? A carga tributária é muito grande. Espero que a Polícia Militar, a Polícia Civil possa dar uma resposta urgente para esses casos rotineiros de assaltos, estou concluindo, meu presidente, de assaltos, roubos, furtos e arrombamentos. E hoje eu ouvi, né, geralmente eu não falo aqui da minha atividade jornalística, mas o presidente da Copostos hoje, o senhor Sérgio Azevedo, declarou, para quem quisesse ouvir, que a Copostos tinha e tem interesse também em adquirir o SESI. E a Copostos poderia atender, além dos seus associados, cooperados, moradores de todas as partes da cidade, fazendo parceria com a prefeitura. Eu acredito que deveria também ser essa uma opção a ser analisada, porque, sinceramente, os nobres colegas que foram até o SESI devem ter pensado, refletido o tamanho, a complexidade daquele local, tantas atividades, para que a prefeitura tenha êxito. Isso nós esperamos na sua administração. E deixo bem claro mais uma vez aqui, eu, Antônio Carlos Pereira, e os demais colegas da bancada de oposição, não somos contra a compra do SESI. A gente quer sempre a discussão, o bom senso, o diálogo, né? Os panfletos que foram colocados na Zona Sul, por pessoas expressivas, né, da nossa cidade, a gente só tem a lamentar, infelizmente. Mas o nosso trabalho aqui é claro e transparente nesse sentido. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Joaneiras. A vantagem do vereador Antônio Carlos falar primeiro é que ele sempre dá uma direção para o debate e acaba criando um precedente também para que a gente possa transigir no tempo aí. Tá bom? Joanei com a palavra. Senhor presidente, senhor secretário, eu queria primeiramente agradecer e parabenizar o pastor pela sua audiência pública sobre o autismo. Foi assim de grande relevância para nós, podemos aprender e saber muitas coisas que passavam desapercebidos. E eu quero falar hoje, senhor presidente, eu ia falar semana passada, mas como nossa reunião não correu devidamente, queria falar sobre os 25 anos do PSDB. O PSDB é um partido criado por homens públicos do naipe de Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Dante de Oliveira, Carlos Mosconi, José Richa, José Serra e outros. O partido que em 25 de junho fez 25 anos, ou seja, o jubileu de prata. Mais do que nunca está inserido no contexto político nacional, com governadores, senadores, deputados, prefeitos, vereadores e um incontável número de filiados e simpatizantes em todo o Brasil. Suas lideranças, sintonizadas com o anseio popular, ao longo deste quarto de século, jamais
deixaram de trabalhar ativamente e de forma marcante a partir do movimento Diretas Já, que abriu o caminho para a eleição de Tancredo Neves e, consequentemente, fim da ditadura, com ações firmes, corajosas e decisivas. Ajudaram a transformar o país, bem como estarão aptos e atentos aos movimentos sérios e urgentes gerados pelo clamor das ruas. Os pontos principais do seu programa continuam atuais e são fundamentais para a vida dos brasileiros. Defesa intransigente da democracia, descentralização política e administrativa, Estado ao serviço do povo e não de grupos privilegiados, crescimento econômico sustentável, com distribuição de renda e educação de qualidade para todos. Reforma política que fortalece os partidos e aproxima o parlamentar dos seus eleitores, procura sempre apontar à população novos caminhos. Fernando Henrique Cardoso, eleito presidente, após ter sido ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, oportunidade em que, com a equipe de economistas ligados ao PSDB, lançou o Plano Real, impondo o fim da inflação. Ainda teve, durante o seu mandato, várias iniciativas que vieram e marcaram profundamente para melhorar a vida de todos, demonstrando visão, seriedade e competência. Entre elas, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, Fundep. As agências reguladoras estão com autonomia para decidir e cobrar as privatizações e, através delas, a modernização de diversos setores antes controlados pelo Estado, como as telecomunicações, dando oportunidade para que o povo pudesse ter acesso a uma linha telefônica, a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal, marco da regulação de uso de verbas públicas em todos os níveis administrativos do país, a criação de programas sociais pioneiros como o Bolsa Escola, o Auxílio Gás, o Bolsa Alimentação, posteriormente juntados em um só programa, o Bolsa Família. Além do início da reforma do Estado, com a implantação, no exemplo do Ministério da Defesa, na Advocacia Geral da União e na Controladoria Geral da União, são projetos comandados pela sua equipe de governo. O partido continua atual, dinâmico, renovado, procurando a cada dia abrir e mostrar novos horizontes, líderes como ex-presidentes, os senadores Aécio Neves, Álvaro Dias, Aloysio Nunes Ferreira, governadores como Antônio Anastasia e Geraldo Alckmin, deputados Diniz Pinheiro, Marco Pestana, Carlos Mosconi e outros tornaram as palavras ditas há muito tempo pelo inesquecível Mário Covas, atualíssimas, demonstrando a seriedade e o compromisso do PSDB com o povo brasileiro. É possível conciliar política e ética, política e honra, política e mudança. Tão caráteres e carentes cobradas e necessárias aos dias atuais. Como representante do partido, eleito democraticamente como vereador nas últimas eleições, eu não poderia, nesta data tão importante, 25, que comemorou 25 anos do Jubileu de Prata do PSDB, importante e simbólica data, deixar de fazer uso dessa palavra para lembrar nosso passado, conquistas e histórias, e mais importante, convicto que iremos mais longe com trabalho, ética, vontade, visão e novas lideranças, planejando a voltar a conduzir os destinos de Minas Gerais e do Brasil. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Maria José Escaciotti. O Jonei compensou. Eu acho que vocês seria correto até tomar uma iniciativa de mandar um voto de congratulações ao PSDB. Eu acho que seria justo. Nós fizemos isso com o PT e a gente tem que reconhecer o papel democrático do PSDB nos últimos anos no Brasil. Maria José.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores presentes. Bom, eu começo aqui fazendo um pedido ao senhor presidente, que eu estou com um requerimento que deveria ser entregue do dia 11/6, que é a questão do pedido lá da informação da UPA, lá da Vilas Unidas, que o presidente de bairro tem me cobrado, assim, com grande insistência e devidamente, e sempre estou dizendo, olha, na próxima sessão, e até agora realmente não apareceu. Na semana passada, foi nos deixado aqui um dossiê por ruas melhores, feito por um aluno que é do curso de Direito, da PUC, e por meninos que estavam aqui com fotos mostrando o estado do Nova Aparecida, o bairro Nova Aparecida do Jardim Kennedy, são bairros que residimos e que representam esta realidade. Então, as fotos dos buracos, das dificuldades desse bairro aqui, 2 meninos de 12 anos, era um menino e uma menina, ficam as minhas congratulações, eles fazem parte dos alunos do Centro de Apoio e Desenvolvimento ao Talento, CEDET, é assim que deve ser realmente proceder, não é? Com dignidade, com honradez, trouxe, e todos nós vereadores recebemos a cópia disso com todas essas fotos. E, ao mesmo tempo, eu recebi de uma resposta anterior sobre aquele imóvel da Rua Maria do Rosário Bastos, que veio com uma resposta, assim, que conforme um laudo técnico que está anexado aqui, pela Secretaria de Projetos, a estrutura do imóvel não apresenta problemas estruturais, mas no próprio laudo acho que a secretária não continuou. Além de estar muito próximo ao morro, que já apresentou pequenos desmoronamentos, devendo, portanto, ser objeto de contenção para evitar riscos. Então, ele não pode ser usado. Isso está no laudo que foi me enviado. Né? Ela não está dizendo que não considera viável o aproveitamento desse imóvel e, no momento, não há estudos para utilização do local, e é sim que o estado do imóvel nesse local. A antiga escola Maria do Rosário Bastos, localizada na Rua Coronel Virgílio Silva. Só que, ao mesmo tempo que vieram aquelas fotos dos meninos tão bem tiradas, também vieram essas fotos para mim do laudo. Se alguém conseguir distinguir o que é essas fotos aqui, eu realmente retiro, porque eu já tentei com óculos, sem óculos, de binóculo, de lupa, do que for. Né? E assim continuamente. São borrões, aqui, ó, que a gente não consegue distinguir o que é. Tem aqui até uma legenda, vista do forro, de uma forma que é impossível. Então, quando o laudo técnico vier, é interessante que seja feito como esses meninos de 12 anos fizeram, com claridade, com transparência, mostrando lá no bairro deles as suas dificuldades. Gostaria de aí botar o meu amigo Marco Sansão também, não é? Na pauta novamente, que está nesse processo aí, aguardando o nosso corregedor aqui, as devidas providências dentro dos prazos, o nosso apoio para que possa se esclarecer o mais rápido possível uma situação que não foi criada e indevidamente colocada na sua boca, como se nós fôssemos sempre os donos da verdade, ou por nós estarmos lá, nós representássemos sempre todo mundo e a todos. E nós sabemos que nós só representamos o partido a que nós estamos afeitos, e naquele local ali, somente. E só estamos ali como vereadores porque nós recebemos os votos pela eleição. Né? O presidente gosta bastante, então eu lembrei de 2 autores aqui, que é o Robensbauer e o Castells, porque nós temos de lembrar que o Robensbauer sempre dizia, né, a economia é global, e nossa economia está sentindo os efeitos dos movimentos globais aí, né? Mas a política é local. Política não se faz globalmente. Política é aqui, porque nós estamos de encontro próximo ao cidadão, de encontro próximo à comunidade, aonde nós devemos atuar. Né? E Castel sempre dizia isso, sempre disse um dos livros que até recomendo, chama Sociedade em Rede, que ele diz, nós moramos no local. Então, dizer que está lá longe da história, não. Nós moramos aqui em Poços de Caldas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero também deixar aqui a questão
da carta, do ofício que acho que todos receberam, do deputado Carlos Mosconi, que foi enviada tanto ao presidente da FIENG, doutor Olavo, pedindo inclusive auxílio aí, né, uma força ao nosso governador Anastasia, para que esse SESI, né, pudesse ser realmente, se o município quer mesmo, está pronto para recebê-lo, de forma a mantê-lo da melhor maneira, não deixar com que, primeiro, que o SESI não vá embora de Poços de Caldas, porque ele é importante esse nome para Poços de Caldas. Nós precisamos nos lembrar que todas essas grandes indústrias de Poços de Caldas deixam 5,8% de arrecadação deles nesses S's aqui. Então é muito dinheiro, e o SESI é um nome muito importante. E aí ele dá, né, assim sendo que amanhã ou depois as coisas mudam, todo mundo sabe disso, e fazendo que a atual política da FIENG aí, que possa ser também revista. É importante dizer que a presença do SESI em Poços é de todo bem-vinda. Estou lendo o ofício do Dr. Carlos Mosconi, e realizando-se a venda em definitivo, uma eventual mudança de opinião por parte dessa entidade será de difícil reversão. Assim sendo, ele faz uma proposta de uma cessão em comodato. Então, a prefeitura receberia em comodato, poderia servir toda a Zona Sul, né, sem problema nenhum, dentro lá, não gastaria 1.800.000, que poderia ser usado até para isso aqui que esses meninos estão pedindo, né, com os buracos aí do Rua da Nova Aparecida e do Jardim aqui, ó, né, local onde eles moram, e que eles estão mostrando por fotos para todos nós. E com esse dinheiro também muita coisa poderia ser feita, né? Poderia ser construído mais creches lá na Zona Sul, reforma da quadra esportiva do São Sebastião, que até hoje não foi feito, o Margarita Morales, que está precisando, quer dizer, o comodato poderia ser uma saída, e nós gostaríamos muito, presidente, que nesse momento agora dessa reversão, a gente pudesse ter essa conversa, para que isso fosse o melhor para Poços de Caldas, e deixo aqui realmente meu pesar para o Paulo Alexandre, que foi o jornalista que escreveu da minha pretensiosidade, e que eu conheço há muitos anos, e não fiquei magoada com a pretensiosidade, não, porque nós votamos, nós saímos mesmo porque hoje já se resolveu o problema, né? Mas fiquei magoada porque eu o conheço há mais anos pessoalmente, e ele sabe que, de vez em quando, até que a gente é muito pretensioso, mas não quando se trata de Poços de Caldas, porque Poços de Caldas merece, é só o nosso trabalho de forma honesta e justa. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora presentes, antes de iniciar exatamente o tema que me trouxe aqui à tribuna, hoje eu gostaria de manifestar 2 repúdios. O primeiro, pela forma como nós, vereadores, somos tratados pelo jornalista que fez a matéria, aqui já citado pela nossa colega vereadora Zezé Scaciotti. Eu acho que o respeito é muito importante, de todos os lados. E ele faltou absolutamente com o respeito. Eu acho que ele deveria se inteirar mais do assunto, tanto é que nós tínhamos razão, eu tinha razão principalmente em não votar algo que eu não havia acompanhado aqui, né? Pelos motivos que os senhores todos já sabem. Então, obviamente que eu não posso votar aquilo que eu não acompanhei, aquilo que eu não sei, e foi o que eu fiz. E com muita consciência, tá certo? Então, é um desrespeito à forma como nossos posicionamentos aqui estão acontecendo. Eu acho que essa casa, senhor presidente, deveria tomar providência nesse sentido, porque nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho, fazendo aquilo que a gente acredita, da forma que a gente acredita, de forma séria. Então, fica aqui o meu repúdio. O meu segundo repúdio é para essa continuidade na questão de importar médicos para o Brasil. Isto absolutamente não irá resolver o problema da saúde pública. Por que não se colocou
realmente em ação a questão da PEC 29, que é a questão do investimento. Será que trazer médicos importados sem sabermos realmente a capacitação, isso é um desrespeito às pessoas, aos pacientes? Será que isso vai resolver problemas de infraestrutura? Será que isso vai resolver problemas de leitos? Às vezes de falta de medicamentos, falta de condições de exames e uma série de coisas. Então, continua aqui o meu repúdio, quero deixar aqui manifestado o meu repúdio em relação a essa ideia de trazer, de importar médicos para o país. Mas, na verdade, o que eu queria hoje falar, mais uma vez, é a questão da nossa grande vocação, que é a mineração. Tive a oportunidade de participar em Brasília, eu iria falar isso semana passada, mas não tivemos a tribuna, do lançamento, vamos dizer assim, do marco regulatório. Importantíssimo para as cidades mineradoras, importantíssimo para Minas Gerais. 400 cidades têm vocação de mineração em Minas Gerais. Para os senhores terem uma ideia, se esse marco regulatório tivesse implantado e implementado em 2009, nós teríamos mais 6 bilhões em arrecadação de CEFEM, de 2009 a 2012. 6 bilhões. Então, é uma importância muito grande para todo o país, principalmente para Minas Gerais, que recolhe 52% a 53% de CEFEM do país. Mas, e nós, Poços de Caldas, obviamente, todos estão cansados, eu acho que eu já falei nessa tribuna várias vezes e vou continuar falando, que nós realmente poderíamos estar muito à frente na arrecadação de CEFEM, justamente pela fiscalização. Pela fiscalização que o município pode sim, em Poços de Caldas, assim como em Itabirito, que é onde tem a lei, que permite que o município utilize dessa lei e participe na fiscalização. Se nós fôssemos, nos levantamentos que foram feitos, que os senhores já sabem, nos 5 últimos anos, nós poderíamos arrecadar mais 100 milhões de CEFEM. 100 milhões. Não é pouco. Não é pouco e nós temos como comprovar isso. Mas aí a gente fica triste que parece que é só... nós aqui aprovamos a lei, nós aprovamos, portanto, é uma lei da legislatura passada, que nós aprovamos, uma lei municipal, sancionada e regulamentada. E, de repente, a gente, nos pedidos de informação, no sentido de nós estarmos integrando informações e colaborando, e atrás da CEFEM temos outras questões, como o SS, inclusive no transporte dos minérios. Então, aí você recebe uma resposta dizendo que não por tratar de questões relativas à exportação, que foi um dos itens que nós abordamos, entendemos não sermos competentes para levantarmos tais dados. Então, a gente começa a ficar preocupado, o que será que acontece que não se coloca essa lei realmente, que já está precisando, inclusive, de fazer alterações para torná-la mais objetiva, para torná-la mais exequível, vamos dizer. Então, eu fico pensando, o que está acontecendo, vereador Zé Maria? Por que não se realmente faz aquilo que tem que ser feito? O DNPM, a lei permite que o município, juntamente com o DNPM, faça essa fiscalização. Tanto é que, o ano passado, 2 empresas foram autuadas em 6 milhões de reais, em parceria da lei, que permite a fiscalização, juntamente com o DNPM. Isso parou tudo, porque nós sabemos que o Minas Gerais tem apenas 5 fiscais para Minas Gerais todo. Então, a lei, ela é importante, sim, para agregar valor na fiscalização, mas tem que ser executada. E, de repente, você responde que nós não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, não podemos... Eu não entendo, existe uma lei, já encaminhamos a lei, se tivesse com dificuldade para achar, já encaminhamos o decreto, e não conseguimos sair desse patamar. Graças a Deus, agora, com o novo marco regulatório, nós teremos a agência, como existe a ANEEL, nós vamos ter a agência, que contará com estrutura humana,
estrutura física para fazer essa fiscalização. Por quê? Nós, santo de casa, realmente não faz milagre. Eu não entendo porque uma lei ela é estudada, preparada, ela é sancionada, regulamentada, está aí nos escaninhos das gavetas. Então, gente, fica aqui o meu, mais esse terceiro protesto de hoje, em relação a essa importantíssima arrecadação, para que nós possamos fazer aquilo que é preciso ser feito para o município. E também, e isso não é uma coisa de hoje, tá? Não é uma coisa que está acontecendo nesse governo, tá? Isso já vem acontecendo há muito tempo. Só que agora existe essa instrumentalização, é utilizá-la. Se quer discutir a forma, vamos discutir. Mas o que não podemos mais aceitar é isso, ficar aí adormecido e o município precisando de recursos, uma coisa que é constitucional, que é direito. Tanto é que está havendo esse investimento todo, um estudo amplo do governo federal em relação à arrecadação de CEFEM. Com a palavra, o vereador Rogério Andrade. Senhor presidente, caros colegas, semana passada não deu para a gente ter a tribuna, mas nós tivemos aí, nessas manifestações, tivemos uma medida da nossa presidenta sobre médicos vindo de Cuba, dos estrangeiros. Então, eu, sendo médico e sabendo da situação da crise médica no país, que o nosso problema não é a quantidade de médico e nem coisa, é a estrutura física mesmo de trabalho, condições de trabalho, eu sou totalmente contra essa vinda de médicos estrangeiros. E eu vou ler uma carta aqui, que é do Conselho Federal de Medicina, é a posição do Conselho sobre isso. Há alguns anos, a presidente Dilma Rousseff foi vítima de grave problema de saúde. O tratamento aconteceu em centros de excelência do país e sob as supervisões de homens e mulheres capacitados em escolas médicas brasileiras. O povo quer acesso aos mesmos e não quer ser tratado como cidadão de segunda categoria, tratado por médicos com formações duvidosas e em instalações precárias. Por isso, a Associação Médica Brasileira, a Associação Nacional dos Médicos Residentes, o Conselho Federal de Medicina e a Federação Nacional dos Médicos manifestam publicamente seu repúdio e extrema preocupação com o anúncio de trazer de imediato milhares de médicos do exterior, feito nesta sexta-feira, dia 21, durante o pronunciamento de cadeia de TV e rádio e TV. O caminho trilhado é de alto risco e simboliza uma vergonha nacional. Ele expõe a população, sobretudo a parcela mais vulnerável e carente, à ação de pessoas cujos conhecimentos e competências não foram devidamente comprovados. Além disso, tem valor inócuo, paliativo, populista e esconde os reais problemas que afetam o Sistema Único de Saúde, o SUS. Será que os médicos importados, sem qualquer critério de avaliação ou com diplomas válidos, com regras duvidosas, compensarão a falta de leitos, medicamentos, ambulâncias paradas por falta de combustível, as infiltrações nas paredes, as goteiras nos hospitais? Onde estão as medidas para dotar os serviços de infraestrutura e de recursos humanos valorizados? Qual o destino dos 17 bilhões do orçamento do governo federal para a saúde que não foram aplicados como deveriam em 2012? Por que vetaram artigos da Emenda Constitucional 29 que tivesse colocado em prática teria permitido uma revolução na saúde? O protesto não pede médicos estrangeiros, mas um SUS público, integral, gratuito e de qualidade acessível a todas. É preciso reconhecer que a falta de investimentos e a gestão incompetente desse sistema que afasta os médicos brasileiros do interior e da rede pública, agravando, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, os governos de países com economias mais frágeis investem cada vez mais que o Brasil no setor. Na Argentina, o percentual de aplicação fica em 66%. No Brasil, esbarra nos 47%. O apelo desesperado das ruas por mais investimentos do Estado em saúde é assim que o Brasil terá a saúde e os hospitais padrão FIFA, exigido pela população e não com importação de médicos. A Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina e a Federação Nacional dos Médicos, assim como as outras entidades e instituições
os 400 mil médicos brasileiros e a população consciente da fragilidade da proposta de importação não admitirão que o coloque em risco o futuro num modelo enraizado na nossa Constituição e a vida do nosso cidadão. Para tanto, tomarão todas as medidas possíveis, inclusive jurídicas, para assegurar o Estado democrático de direito no país com base na dignidade humana. E com isso está amanhã convocado o dia 3, um protesto nacional dos médicos sobre isso. Senhor presidente, o senhor que é ligado ao PT+, eu acho que essa é uma medida realmente errada. Nós temos que investir na qualidade. Que cidade, que região não queria ter um Einstein, um sírio-libanês, uma beneficência portuguesa para atender os pacientes? E nós não temos isso. Como que o médico vai trabalhar? Pode trabalhar num lugar que ele não tem condição de trabalho. Não é só o salário, é a condição de trabalho. Você vai pôr um médico para trabalhar num lugar, não tem. Aqui em Poços de Caldas, se você chamar um médico para trabalhar numa policlínica, um plantão que dá na policlínica, ele não quer mais trabalhar aqui. Por quê? Porque não tem condições, o paciente fica ali e não tem para onde ir. Imagina nesse interior do Brasil que não tem nem hospital. Então, acho que a gente tem que investir. Agora, o que me preocupa mais é o seguinte, já que a gente quer tomar uma atitude dessa de trazer médicos cubanos para cá, por que a gente não traz um ministro da saúde da Suíça, que tem uma saúde boa? Quem sabe o ministro da economia da Alemanha? Quem sabe a gente pode trazer o ministro da Justiça da Inglaterra? E quem sabe podemos trazer políticos para esse país, da Bolívia, da Venezuela, de Cuba, dos Estados Unidos, de outro lugar. Já que nós estamos achando que é fácil resolver o problema, importamos o que nós não temos aqui. É o que a população está falando, então, já para solucionar isso, vamos importar. Trazemos ministros competentes para trabalhar na Secretaria, no Ministério da Saúde, porque eu acho que isso é uma atitude errônea, que não pode acontecer. Não tem nada a ver com a nossa política local, mas tem a ver com a nossa política nacional. Porque não dá para entender isso, uma posição do ministro da Saúde falar um negócio desse. Ou ele nunca atendeu o SUS na vida dele, ele não sabe, ele não tem a condição de atender um paciente aqui na porta da policlínica, lá na região periférica de São Paulo, como eu atendi muitos anos, 12 anos na periferia de São Paulo, trabalhei num posto de saúde, que era onde eram descarregados os cadáveres e os carros roubados de São Paulo. Trabalhei lá 12 anos, atendendo a população carente. Vai lá dar condição de trabalho, vai lá ser assaltado, ser roubado. Quantas vezes eu fui assaltado lá? Meu carro riscado, roubaram o pneu do meu carro. E continuei atendendo, por quê? Porque eu quis fazer isso. Agora, no dia que eu cheguei para atender lá, a médica falou, graças a Deus que o senhor chegou, eu não volto mais aqui, e foi embora. Ninguém quer trabalhar. Então, nós temos que melhorar as condições de trabalho, não é só o salário. Trazer médico cubano para cá, não tem nada contra eles. Agora, você imagina um médico cubano lá no interior do Amazonas, conversando com o índio não entendendo a língua dele, ele não entendendo a língua do índio, vai sair o quê disso? Não tem jeito, nós vamos ter que dar curso de espanhol para a população. Eu acho que isso está errado, isso é a atitude mais errada que nós estamos tomando nesse país. Nós temos condições, nós temos médicos no país, é só dar condições de trabalho. Eu acho que está na hora da população e todas as profissões tomar cuidado. Daqui a pouco nós vamos ter importações de todas as profissões. Eu não sei qual é o interesse. Ou quem sabe nós devemos ter muitos brasileiros estudando em Cuba e queremos legalizar eles no país. Como a gente quer legalizar muitos bolivianos, brasileiros que estudam na Bolívia, na Argentina. Então, eu acho que tem alguma coisa estranha nisso. Senhor presidente, se o senhor puder defender a classe médica lá, a gente agradece muito, porque é uma classe que trabalha, que luta, que tem a dignidade do que faz, condições de prestar serviço e está trabalhando para a população. Se não fosse isso, a população estaria morta nesse país, porque se dependesse desses anos todos, desde a época da ditadura para cá, a saúde foi largada nesse país. Então, quem sobreviveu até hoje, esse povo, foi os médicos, não foi ele que crucificou, foi os políticos que não investiram em saúde desde a época da ditadura para cá. Então, peço a sua interferência lá, que poder falar, estou à disposição. Eu tenho a minha visão, eu acho que a partir do momento que o médico tiver um médico cubano contratado no Brasil, os médicos brasileiros teriam que parar de atender o SUS. Eu farei isso, no dia que tiver um médico cubano em Poços de Caldas, ou na região aqui, eu paro, eu peço demissão da prefeitura e vou embora. Não atendo mais o SUS, porque eu acho que isso é desrespeito com a minha pessoa. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Luiz Carlos Pena Silva.
senhor presidente, senhores vereadores, a gente pega a tribuna dessa casa dia para cobrar. E quando a gente vê começando as soluções, eu acho que a gente é obrigado também a vir nessa tribuna para falar. É a respeito da Praça da Vila Cruz, muitos companheiros conhecem, a respeito dos mendigos. A Polícia Militar está constantemente, na parte da tarde, proibindo aquelas pessoas ficarem sentadas. As pessoas que usavam aquela praça para sentar à tarde já têm condições. Não vou dizer a respeito de assalto, que a Vila Cruz virou uma loucura. O assalto da Vila Cruz, a gente tem que ter uma providência mais rápida. Já começou na praça de mendigo, agora a gente tem que prender essas pessoas que estão assaltando essas lojas lá na Vila Cruz. Outro assunto também, senhor presidente, muito preocupante, é a estrada da Cachoeirinha. Foi construída recentemente e ali é uma estrada estreita, uma estrada de sinal estreita, ficou muito estreita, não tem acostamento, o meio-fio e já tem os buracos do lado. E, infelizmente, as pessoas que passam ali, com crianças que vão para a escola, pessoas que usam aquela estrada, tem que andar no meio da rua, no canto meio-fio. E aí ele estreita, quando passa 2 caminhões, eles são obrigados a pular no buraco, porque se ficar ali é perigoso ser atropelado. Então, eu estou pedindo encarecidamente, senhor presidente, que a prefeitura tente não fazer coisa, obra faraônica, não, fazer um aterro, aterrar aquele local, para as pessoas poderem ver lá na rua, andar em cima da calçada. Até os meio-fios que foram assentados não foram calçados. Se continuar da maneira que está com chuva, eles vão deitando, vai acabar aquela rodovia. Depois que acontecer alguma coisa, alguma pessoa ser atropelada, morrer, não adianta, devia ter feito isso. Então, vamos fazer antes que aconteça. Outro assunto também, que a gente cobrou muito, muitos vereadores cobraram, é a respeito da Avenida João Pinheiro, que está desbarrancando a borda do rio. Então, a empresa já foi contratada para dar início nas obras, vai fazer primeiramente em frente à AD Pascoal. Foi na Câmara, cobrou, os vereadores cobraram, a maior parte dos vereadores, talvez até todos. E agora, graças a Deus, já estão vão começar a iniciar essa obra o mais rápido possível. Primeiramente, eu acho que é ali perto da AD Pascoal. E depois, posteriormente, tenho certeza que eles vão tocando. Porque naquele local tem o emissário de esgoto, passa ali. Se desbarrancar mais um pouquinho, vai atacar o emissário, aí a situação vai ser bem pior. Outro assunto também que foi procurado nessa casa é a respeito de um loteamento perto da PUC, um condomínio fechado, uma beleza no condomínio. E a gente está vendo a discussão, que está pensando em voltar ao TI turístico, e esse loteamento fez um muro na área, praticamente na área FEPASA. Já está funcionando, já estão diversos moradores. Eu queria saber como foi aprovado. O planejamento é tão rígido nessas aprovações. O Tiago conhece o local, né, Tiago? E eu gostaria de saber como conseguiu aprovar o loteamento da maneira que está e o muro dentro da área da FEPASA. Depois que acontecer, não adianta. Aí vão falar, mas fez, está tudo pronto. A lei para um é para outro. Se fosse um pobrezinho para fazer uma casa de fundo de quintal, teria que fazer planta, projeto, aprovar e tudo. Ele fez, está da maneira que está, e a pessoa que me procurou ainda falou, não posso afirmar. A pessoa falou, eu vou atrás dos vereadores para ver quais providências vão ser tomadas. Aí eu falei, vereador não vai adiantar em nada. Então eu acho que eu vou trazer as fotos, vou pedir um apoio de todos os companheiros, porque eu acho que o Poder Legislativo tem que ser respeitado. Tem que cumprir a lei, o poder tem que ser respeitado. Se ele estiver certo, ele manda um ofício para essa casa, provando que ele está certo, a aprovação está certa, mas se não tiver, ele tem que arcar com as consequências. Outro assunto também preocupante, eu acho que muitos dos vereadores também pensam, é a respeito do tráfego grande de bicicleta, que tem a parte da tarde, a parte da noite, até na Bortolã, diversas equipes vão de bicicleta, tudo. Então, eu vou pedir encarecidamente ao seu prefeito que faça uma faixa vermelha, igual a gente vê em muita cidade, para ficar essa faixa, para ser usada pelas pessoas que vão de bicicleta. Então, eu pedi um apoio, vou fazer uma indicação, depois gostaria de falar, foi o vereador Lical. Não, o Poder Legislativo de Poços de Caldas conseguiu, junto ao prefeito municipal, um local para ter segurança para essas pessoas que utilizam com bicicleta. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra, vereador Tiago Cavelanha.
Senhor presidente, nobres colegas, demais presentes nessa casa, senhor secretário, eu tenho por hábito, senhor secretário, sempre no início das nossas sessões, me atentar bastante ao salmo que é lido. Muitas vezes, para alguns passa despercebido, outros sequer acreditam naquilo que está sendo dito. Mas foi até um pedido meu, né? Logo no início da legislatura passada, que fosse lido esse salmo. Então eu gosto sempre de me atentar àquilo, porque eu acho que a função dele é nos esclarecer. É uma palavra de bênção, é uma palavra de conforto. E hoje, não sei se propositalmente ou coincidentemente, o senhor leu o primeiro salmo, que começa assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aquilo me deu um ânimo, me deu um fôlego para vir tratar de um assunto extremamente desconfortável, irritante, mentiroso, baixo, burro, que foi a publicação de um artigo escrito por uma pessoa que eu respeito, um jornalista que conheço há bastante tempo, chamado Paulo Alexandre Ferreira, que, além de trazer aqui explicitamente um enorme desconhecimento, como já foi dito aqui pela vereadora doutora Regina Schoff, coloca não só os vereadores de oposição, mas todo o poder legislativo, expõe o poder legislativo, principalmente esses 7 vereadores, ao cúmulo da baixaria. O título: vereadores de oposição dão vexame contra a Zona Sul. Eu não ia falar a respeito do tema, mas com a leitura do salmo, vereador Rogério, fiquei estimulado. Achei que eu deveria, né? Ele trata a nossa casa como um circo, dizendo que o que houve aqui na terça-feira foi um espetáculo. De certo, os palhaços somos os 15 vereadores, ou pelo menos os 7 que saíram, né? Deve ser esse o raciocínio do jornalista que escreveu sobre isso. Vereadores e vereadoras de oposição deixaram cair a máscara, deve ser palhaço mesmo, né? Quem usa máscara geralmente é palhaço. Deixaram cair a máscara e revelaram seu verdadeiro objetivo: fazer oposição a qualquer preço contra o prefeito. Coitado do prefeito, não estava sequer envolvido no assunto. O desentendimento foi muito mais interno entre os 15 vereadores, da forma como foi conduzido, do que a proposta do próprio executivo. Eu acho que isso aqui estava claro para todos, né? A forma como foi conduzida aqui dentro da casa é que foi o desentendimento, e não a proposta do executivo. Agora, a qualquer preço, quem entende de preço deve ser ele. Eu não estou sabendo de preço, ou pelo menos até agora, graças a Deus, essa é uma palavra que não caminha junto com as minhas atitudes, com os meus atos aqui nesta casa. Eu, vereador Tiaguinha, como ele escreve meu nome aqui, tamanha liberdade que ele tem comigo. Sem coragem para assumir suas posições contrárias ao povo da Zona Sul. Olha, coragem para lidar com a Zona Sul eu tenho e não é de hoje. Eu frequento aquela região, acredito que como todos os outros vereadores, e graças a Deus tenho grandes amigos ali. Então coragem nunca me faltou. O Dr. Zé Maria é testemunha disso, assim como eu, ele também faz parte daquela comunidade. Então, é triste você ler isso com relação à sua pessoa, com relação à sua intenção, que ele pressupõe ser contrária, e com relação ao povo que você representa, a população da Zona Sul. Tentaram a todo custo adiar a votação, desrespeitando os colegas da casa e toda a assessoria legislativa e jurídica, com argumentos ora pueris, ora sem sentido. Não desrespeitamos em hora nenhuma. Usamos de um artifício político legítimo, e os argumentos que foram colocados aqui
eram regimentais. Não foram atendidos. A observação do regimento foi outra, mas eram legítimos. Não eram pueris, não eram sem sentido. A não ser que o senhor Paulo Alexandre Ferreira seja um exímio conhecedor do nosso regimento interno, para poder informar que estávamos tão errados assim, pueris, infantis, bobos. Logo em seguida, senhor presidente, ele diz que nós fomos sorrateiros e estamos sendo assessorados por embusteiros e chicaneiros. Eu não conhecia essas palavras e fui procurar no dicionário o significado. Nobres colegas, vocês sabem o significado de embusteiros? Impostores. E de chicaneiros, trapaceiros. Declaro aqui minha ignorância, eu não sabia o que significava, tive que ir no dicionário buscar. Então, os nossos assessores, assessorados por embusteiros e chicaneiros, a oposição se desmoraliza na frase final da vereadora Zezé Scaciotti, a mesma vereadora que ele trata como pretensiosa, já foi motivo da fala aqui da nobre colega. Nobre pretensiosa colega, professora Maria José Scaciotti. Os nossos assessores são impostores e trapaceiros. E nós fomos desmoralizados. Uma pena. Uma pena quando somos comparados aqui, nos bastidores da política, como a turma do Rolando Lero. Eu não sei de qual bastidor que ele está falando. Deve ser o bastidor que ele frequenta. Porque nos nossos bastidores, nos bastidores desta casa, nos bastidores da situação, nos bastidores da oposição, eu tenho certeza que nós não somos tratados com tamanho desrespeito. Rolando Lero, não sei aonde ele quer chegar com isso. Enfim, senhor presidente, eu registro aqui o meu repúdio à matéria, assim como também repudiei, como o senhor comparou hoje aqui, quando o nome de outros colegas desta casa foram expostos com relação à votação do fórum. Não é assim que se constrói democracia, não é assim que se faz política. Naquela época, quando foram expostos as fotos, quando foram publicados em redes sociais, todos tiveram o meu respeito e o respeito dos demais vereadores. Chegou ao meu ouvido, e eu prefiro não crer no que chegou ao meu ouvido, que panfletos como esse aqui estariam sendo entregues na Zona Sul, multiplicados, impressos, xerografados e entregues na região Sul, por vereadores e membros do segundo escalão do nosso executivo. Juro que prefiro não acreditar. Juro que prefiro não acreditar, estar me relacionando, ou estar me envolvendo, ou dividindo o meu tempo com pessoas tão baixas, com pessoas tão pobres de espírito, com pessoas que ainda acreditam que a política se faz dessa maneira, distribuindo e multiplicando uma matéria que coloca em xeque toda a responsabilidade do nosso trabalho aqui, que não é pouco. Temos nossas divergências, mas toda divergência aqui nessa casa sempre foi tratada, acima de tudo, com muito respeito. Então, somo as minhas palavras às suas, presidente, quando me manifestei da plenária, dizendo que repudio, assim como repudiei quando foram outros colegas nossos, tinham colegas de oposição também no meio, expostos de uma maneira tão baixa. Nunca comunguei e vou continuar não comungando. Eu já vou encerrar, senhor presidente, dizendo que me tranquilizo, apesar de tudo que disse aqui, porque ainda, o vereador Rogério, amparado no primeiro salmo, sua escrita se encerra assim: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Muito obrigado, nobres colegas, senhor presidente. Com a palavra o vereador Flávio Faria. Senhor presidente,
vereadoras, vereadores, demais presentes. Eu inicio a minha fala congratulando com a ação hoje do Executivo Federal, onde foi encaminhado à Câmara dos Deputados temas para discussão aí em relação à questão do plebiscito. Mas congratulo, porque são temas que foram encaminhados, que sempre foram temas que o Partido Trabalhador defendeu. Então isso não é novidade para o Partido Trabalhador, como o vereador Joanei acabou de manifestar agora recentemente aqui na sua leitura, em relação aí ao PSTB, a comemoração e algumas premissas ou ações por parte do PSTB. Então nós observamos que a forma de financiamento de campanha, a questão do sistema eleitoral, a possibilidade de acabar com a vice-suprência para o Senado, a manutenção das coligações partidárias, o fim do voto secreto. Então são ações que traz para uma discussão, aí, traz para um debate, algo que sempre foi uma defesa aí, e uma prática por parte do Partido dos Trabalhadores. Então que fique registrada aí essa ação por parte do Executivo Federal. E também gostaria de manifestar, senhor presidente, nós estamos falando de saúde pública. E sempre eu tive essa preocupação mesmo. Os 4 anos, nós falamos aqui, manifestamos a importância e a preocupação de se ter políticas públicas que vá no encontro dos anseios da população. E quando Vossa Excelência, quando nós discutimos aí a questão de uma audiência pública na área da saúde, foi no intuito, de fato, de proporcionar não só o Poder Legislativo, não só ao Executivo, mas a cada cidadão dessa cidade a possibilidade de vir nessa casa e debatermos, discutirmos os rumos da saúde pública do nosso município. Porque o que nós queremos para cada cidadão é dignidade. E nós, enquanto representantes da população, temos a responsabilidade, temos a obrigação de não ser omissos. Pelo contrário, nós temos que ter um papel ativo no sentido de exigir ações concretas e eficientes que possam garantir ao cidadão uma saúde com qualidade. E essa audiência é, sem dúvida alguma, uma demonstração que nós queremos trazer para o debate os rumos da saúde pública e queremos, sim, ações concretas. Esse foi o desafio, essa foi a proposta e esperamos, sem dúvida alguma, vereador Antônio Carlos, que possamos, sem dúvida alguma, trazer respostas ao povo de Poços de Caldas. Porque a saúde, ela não pode esperar, ela tem que ter ação, ela tem que ter solução, não promessas e não invenções ou imaginações, mas sim ações concretas que possam assegurar os básicos, o atendimento básico, a garantia à saúde como está na Constituição Federal. É claro que nós temos problemas muito sérios, como a dificuldade na geração de leite hospitalar. Nós temos aí, quando você faz um diagnóstico de 10 anos atrás e hoje, você não teve uma ampliação de leitos hospitalares no nosso município. Nós temos problemas na distribuição de medicamentos, nós tivemos problemas na distribuição aí na realização de exames, na consulta com especialistas. Então nós esperamos que essa audiência venha no encontro de buscar alternativas concretas e eficientes aí para o nosso povo. E junto com isso, senhor presidente, eu gostaria de manifestar também uma preocupação. Nós sabemos e até a vereadora Regina, agora a gente falou sobre esse assunto, a importância que se tem o governo federal para o nosso município. Não só nossos municípios, os 853 municípios de Minas Gerais. Porque, infelizmente, o governo de Minas Gerais, ele não consegue investir o que está na Constituição. Ele não consegue gastar o que precisa. Tanto que nós temos aí um processo no Tribunal de Justiça, de 2003 a 2008, onde o ex-governador está sofrendo uma ação onde se pontua por parte do Tribunal de Justiça, inclusive ele entrou com pedido para tentar sair do processo e não conseguiu, de 4,3 bilhões de reais. Então, pasme,
É muito dinheiro que poderia ser investido na saúde pública do nosso município. E nos diversos municípios do Brasil, né? No caso aí Minas Gerais, os 853 municípios. Então isso é lamentável e nós não podemos ter que isso repita. Então precisamos de ações concretas, eficientes, rápidas. Precisamos de obras, sim. Obras é importante. Qualquer parte aí. Infraestrutura, que é um grande calcanhar de Aquiles do nosso país, e o governo federal vem investindo, mas precisamos garantir o básico à nossa população. E, infelizmente, precisamos fazer a lição de casa. E o governo de Minas Gerais cobra muito, faz muito barulho, mas na hora de fazer a lição de casa, infelizmente, não tem feito, e não sou eu que estou dizendo, não sou eu, são os números, é a realidade que está aí posta nas ações que são desenvolvidas pelo governo do Estado. E aí, vereadora Maria José, a vereadora Maria José não está, mas em relação à questão da UPA da Zona Leste, nós questionamos aqui na época, né? Eu não sei como é que foi a questão da... Não existe UPA na Zona Leste, eu não sei isso, então se tirou essa questão, foi, de repente... a vereadora manifestou aqui na Zona Oeste, ela manifestou que tem uma UPA na Zona Oeste, né? Então isso não existe, essa UPA na Zona Oeste. O que existia parece que era uma proposta na época do governo passado de criar aí um posto de atendimento ali, alguma coisa que atendesse a população, mas não tem nada. E aí é importante também se destacar que quando nós falamos em relação à UPA, eu estive visitando a UPA essa semana, né? Um espaço de quase 2.000 metros quadrados, e torcemos que no segundo semestre inaugurando possa se contribuir de forma significativa aí para a urgência e emergência aí, do nosso município. E também se falou, a vereadora Moisés não está, mas ela manifestou aqui em relação à resposta do requerimento. Eu até queria perguntar, porque a resposta que nós temos aí é a resposta da fotocópia da Câmara Municipal. Então é verificar também se o que se está aqui embaixo é o que está na secretaria, porque se de repente fala que o executivo não mandou, então só fazer essa verificação. E manifestar aqui também, senhor presidente, duas ações importantes, que foi aí da Avenida João Pinheiro, que o governo municipal já está tendo algumas ações importantes nesse sentido, né? E não é porque se teve audiência pública, eu, enquanto nos outros 4 anos, eu já tinha se manifestado em relação a isso também, é só olhar nos anais dessa casa que vai encontrar documentos referentes a isso, mas agora é importante também observar que na Avenida Radiação está se tendo uma ação concreta também agora em relação à Avenida Radiação, inclusive as manilhas já foram colocadas, lá está aí os representantes do bairro lá, o José dos Reis, onde está se tendo uma ação concreta e eficiente para buscar uma solução para aquela questão aí da Avenida e Radiação. Então, só para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de ter aqui Vossa Excelência aí, para essa audiência pública da saúde, se pudesse aí trazer uma panorâmica, se fosse possível, dos investimentos federais, dos investimentos estaduais em nosso município, para que possamos aí, de forma democrática, de forma tranquila, serena, discutir, inclusive pontuar aonde nós temos que correr atrás de mais recursos, de mais ações concretas, para tentar contribuir para a qualidade da saúde pública do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Queria pedir ao doutor Rogério Andrade que assumisse a presidência. Queria registrar aqui a presença do João Alexandre, nosso diretor de cultura. Parabéns pelo trabalho muito bom que tem sido feito na área da cultura. E também aqui o Rodrigo Franco, nosso diretor da Águas Minerais, que comemora aí, em muitos anos o superávit operacional na atividade. Senhor presidente, senhor secretário, senhora vereadora, senhores vereadores aqui presentes, eu queria primeiro me somar aí ao Jonei e insistir que eu acho que a bancada deve tomar a iniciativa de fazer um documento em comemoração aos 25 anos do PSDB, porque em que pese todas as nossas diferenças, divisão de país, divisão de sociedade, divisão de mundo, nós não podemos negar a importante contribuição que o PSDB tem dado à consolidação da democracia no Brasil e, sobretudo, a importância de seus líderes históricos.
E se nós estamos falando de história, gostaria de registrar aqui que quando o PSDB foi criado, e a gente quando a gente começa a fazer parte de história, porque a gente está ficando velho, eu cheguei a ser convidado para integrar as fileiras do PSDB. Mas cumprimento o partido pelos seus 25 anos. Vou falar rapidamente aqui sobre a questão do SESI, que foi muito pontuada aqui. Só para dizer o seguinte, olha, o SESI, as atividades do SESI, elas foram interrompidas há mais de ano. É importante, olha, o SESI é importante, mas já era importante em abril do ano passado, em maio do ano passado, em junho do ano passado, em julho do ano passado. A diferença da visão aí é que o SESI, enquanto instituição, ela não conseguiu agregar atividade para os industriários, porque Poços de Caldas, como algumas outras cidades, o operariado, o trabalhador da indústria em Poços de Caldas nunca se identificaram com a condição de classe operária. Talvez pela qualidade de vida da cidade, o operariado não viver contradições de qualidade de vida muito evidentes, como em outras cidades que cresceram rapidamente. Os trabalhadores da indústria nunca se confirmaram, nunca se consolidaram como uma identidade operária especificamente. Então, por esta razão, um serviço social da indústria tem uma importância enorme na história do Brasil, embora tenha sido criado lá no início dos anos 40, exatamente para treinar trabalhadores na liderança política em contraposição às lideranças políticas sindicais de esquerda no Brasil. Mas a evolução do SESI acabou por dar uma grande contribuição para esse país. Então a questão é essa. A diferença é que o SESI pode ser dos industriais ou pode ser de toda a população. Nós defendemos que seja de toda a população. Negociamos a possibilidade de comodato, nós negociamos a possibilidade de doação, nós não conseguimos. Espero que sejam bem-sucedidas as iniciativas que vão nessa direção agora. Há uma questão que eu queria comentar rapidamente também, Regina, sobre a questão do CEFEM-DNPM. O DNPM aqui em Poços de Caldas foi criado recentemente. Até foi um trabalho muito forte feito pelo deputado Dair Cunha, que conseguiu trazer esse escritório para Poços. Para nós é muito importante esse escritório. Ele é fundamental. Teve a possibilidade de ir para Varginha, nós lutamos, trabalhamos e conseguimos fixá-lo aqui. Agora, dizer que as coisas não estão caminhando, eu estou respondendo porque, na verdade, por estar na presidência, eu sou instado a dar algumas respostas. Exatamente a Secretaria da Fazenda criou as 4 comissões, exatamente para identificar as nossas fragilidades tributárias, as nossas fragilidades na arrecadação e propor alternativas e propor rumos. Então, o caminho está sendo trilhado. Há iniciativas importantes na direção de melhorar a arrecadação tributária de Poços, e não é só na área da mineração. O IPTU de Poços de Caldas é uma calamidade. É uma calamidade. A planta de valores de Poços de Caldas é uma calamidade. Eu queria também dizer ao nobre presidente que eu lamento não poder fazer a defesa nos níveis que foram colocados pelo Conselho Federal de Medicina, pela associação, até porque ela encerra uma contradição. Quando ela trabalha a ideia de que a presidenta teve o melhor tratamento médico no Sírio, no Einstein e tal, o Conselho e a associação, ele ignora o que é básico no sistema de saúde, que é a rede. Nós temos os hospitais de excelência, né, que deveriam ser abertos a toda a população, que deveriam ser em número maior, mas é uma rede. Nós nunca teremos um Einstein aqui, nós nunca teremos um Einstein em Boteiros ou em Caldas. É uma rede de saúde e é assim que funciona, até que você chegue nos hospitais de excelência. E é um dado que precisa ser combatido. A presidenta Dilma não anunciou a vinda de médicos cubanos, ela anunciou a vinda de médicos estrangeiros, incluindo aí portugueses, incluindo espanhóis, incluindo médicos formados na Europa.
Mas os médicos cubanos, depois talvez dos chineses, sejam os médicos com a maior experiência de saúde pública no mundo. Eles têm uma capacidade, e Cuba tem, inclusive, trabalhado isso como um importante elemento na sua economia, está exportando medicina. Então, o que está se tratando é de abrir possibilidades para médicos estrangeiros, não apenas para médicos cubanos. Mas só que a Dilma não anunciou só isso. A Dilma anunciou novas faculdades de medicina, com foco na saúde pública, com foco no SUS. E o prefeito está trabalhando fortemente para que agora em agosto, ou no máximo setembro, a nossa faculdade de medicina seja anunciada. A faculdade de medicina de Poços de Caldas não é uma promessa, mas é uma realidade. Nós estamos tratando, nós estamos trabalhando para que Poços de Caldas esteja na lista das cidades que serão contempladas com a faculdade de medicina. Já existem duas iniciativas, uma de uma universidade privada e uma de uma universidade comunitária, para que tragam um curso de medicina para cá. Então, nós vamos nos somar a esses esforços para poder trazer. E eu quero, finalmente, colocar uma questão aqui que me parece muito importante. O resultado de toda essa movimentação que o Brasil viveu, como resultado disso, uma série de iniciativas políticas foram tomadas. E aí eu queria lembrar de duas iniciativas que antecederam o gesto da presidenta Dilma. Em 1998, no último ano de seu governo, o presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu uma constituinte exclusiva para fazer reforma política no Brasil. Em 2007, o presidente Lula fez a mesma defesa. Na época, foi acusado de chavismo, foi acusado de querer transformar o Brasil na Venezuela, porque ele queria um terceiro mandato. E ele recuou na proposta da Constituinte. Antes não tivesse recuado. Agora, eu vou deixar expressa a minha posição. Eu não sei o que o Congresso Nacional vai definir. Mas o plebiscito não é suficiente. O plebiscito não é suficiente porque quem vai, ao fim, definir quais os temas que serão tratados por uma revisão da Constituição é exatamente o Congresso que está aí. E a pergunta que fica é o seguinte: quem não quer mudar a forma de financiamento público de campanha, votará que jeito? Quem não quer redução das suas bancadas, como Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Amapá, precisa reduzir a bancada, votarão por redução de bancada? Aqueles partidos que não querem a cláusula de barreira, votarão pela cláusula de barreira? Então, se nós não trabalharmos, e aí é uma questão política muito mais geral, não é partidária, se nós não trabalharmos pela ideia de uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política no Brasil, nós não teremos a reforma necessária para que o país saia desta armadilha que criou para si próprio, uma estrutura política e partidária que não permite que o país avance, mas não permite que o país vá mais longe nas suas reformas institucionais. É isso que eu quero dizer e deixar bastante claro que a minha posição é pela Constituinte. Recados. Verificação de quórum.
Paulo, põe a presença aí. Então, acho que você trocou a chave? Ou... Sob a bênção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião e solicito a todos que em pé saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas.